Antes de fazer a apresentação detalhada do que eu acabei de dizer, eu quero mostrar para você uma coisa muito importante que certamente vai fazer você pensar nisso. O que significa ou o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó e José, na medida que são apresentados, passou-se para a história como o ciclo dos patriarcas, o ciclo de Abraão, o ciclo de Isaac, o ciclo de Jacó e o ciclo de José, sempre chamado de os patriarcas, ou os pais da nação de Israel. Pois bem, mas aqui há uma coisa muito interessante. Observe comigo, me acompanhe nisso aqui. No capítulo 10, no capítulo 12, do verso 10 ao verso 20, o texto fala de Sarai, a principal protagonista quando eles vão para o Egito é Sarai, ainda com o nome antigo, uma mulher, portanto. No capítulo mais adiante, no capítulo 16, de 1 a 16, você vai conferindo aí na sua Bíblia, nós temos a narrativa de Agar. A protagonista, personagem principal desta narrativa é Agar, a escrava egípcia, de Abraão e Sara. Mais adiante, no capítulo 20, nós encontramos Abraão e Sara peregrinando em Gerar. Essa narrativa é irmã gêmea, daquela do capítulo 12, que eu acabei de mencionar, do verso 10 ao verso 20. E aqui também é Sara, agora com um novo nome, que está em evidência, que também sofre ameaça, que também é a protagonista. Indo mais adiante, no capítulo seguinte, nós encontramos novamente, no capítulo 21, versos 8 a 21, encontramos novamente Agar e Ismael no deserto. A narrativa se ocupa de uma mulher. Para o capítulo 23, volta a cena Sara novamente. Fala da morte da Sara, a mulher de Abraão. No capítulo 24, seguindo nessa sequência, a gente tem então do verso 15 ao verso 67 o encontro de Isaac com Rebeca. Leia atentamente, você vai perceber que a narrativa fala mais de Rebeca do que propriamente de Isaac. Aqui já no ciclo do Jacó, capítulo 29, nós temos Raquel, do capítulo 29, de 9 a 20. Nós temos a narrativa, então, de Raquel, quando Jacó encontra Raquel. E no mesmo capítulo 29, nós temos a protagonista Lia, do verso número 9, do verso 21 ao verso 30, que é a irmã de Raquel. Mas não acabou. Do capítulo 29, verso 31, veja que está na sequência, até o capítulo 30, verso 24, nós temos nada menos do que 4 mulheres. Temos Lia, Raquel, Bala e Zilpa, ocupando assim quase 2 capítulos de narrativa relacionados a Jacó. E, finalmente, nós temos 2 outras mulheres que aparecem no capítulo 34, que é a Diná, confira aí na sua Bíblia, a narrativa de Diná, e logo a seguir, no capítulo 38, nós temos a narrativa de Tamar, de Judá e Tamar. Se você contar, nós temos aí 9 mulheres que têm um protagonismo
especial nessas narrativas. Então, não seria o caso de chamar essas narrativas de as narrativas das matriarcas, das mães de Israel, daquelas que geraram filhos e transformaram Israel na grande nação que a Bíblia narra? Pense nisso. Qual é o papel da mulher nessas narrativas? Estude cada uma delas, esteja atento ao que elas dizem, ao que elas fazem, como elas agem, de que forma elas conseguem levar adiante aquela promessa da bênção de criar um grande povo. E é bem importante observar que essas mulheres serão lembradas na história de na história de Israel, especialmente Sara, Agar, na história dos ismaelitas, Raquel, que serão as matriarcas do povo de Deus. Então faça um estudo sobre as mulheres, porque nós vivemos tempos em que a mulher, em geral, é colocada em segundo plano, em uma categoria abaixo do homem. E isso é bem antibíblico e prejudicial para a nossa leitura. Quem sabe você faça um estudo bíblico detalhado aí com a sua comunidade sobre as matriarcas do povo de Deus dentro das narrativas dos patriarcas. Eu continuo a chamar essas narrativas, o meu gosto pessoal, né, de narrativas das matriarcas. Isso é o ciclo das matriarcas, onde a mulher tem um protagonismo excepcional, importante, sem o qual esse protagonismo as coisas não podem ir adiante, tá bom? Fica aí uma dica e vamos agora então à apresentação detalhada na animação das estruturas do livro de Gênesis, ok?